Olá, amigos alternativos do Última Divisão. Estamos aqui para um vídeo muito especial. Hoje nós vamos falar sobre seleção brasileira, sobre o 11 inicial e também sobre os reservas da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas com participações muito especiais. Aqui ao meu lado direito, o William Correia, repórter, hoje trabalha no Lance, mas também já cobriu a Copa do Mundo, cobriu a seleção brasileira pela Gazeta Esportiva, né, William? Sim, fiz Copa das Confederações, a Copa do Mundo agora e alguns amistosos também. Exato. Enfim, jornalista esportivo experiente. E aqui ao meu lado esquerdo, o Leonardo Filomeno, do blog, do site e do canal de YouTube Manual do Homem Moderno, manja muito de futebol, vai comentar aqui. Eu vim aqui só para completar mesmo, fazer umas piadinhas. Exato. E vamos falar aí sobre seleção brasileira. Já vou deixar aí para vocês comentarem qual é o time ideal da seleção brasileira para vocês e vamos debater exatamente sobre isso depois da vinheta. Bom, primeiro eu quero deixar aí um convite para vocês para se inscreverem no nosso canal, darem um like nesse vídeo, enfim, acompanharem sempre o programa O D na Copa, que a gente está sempre discutindo aqui temas sobre a Copa do Mundo de 2018. E hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre seleção brasileira, entender exatamente como que o Brasil vai se preparar e vai se montar para disputar buscar o hexacampeonato na Rússia em 2018. Shrek, William... Pode chamar Shrek, cara. Vai ter que explicar essa história do Shrek. Pode chamar. Bom, eu sabia que a gente ia ter esse problema aqui, porque a gente chama o William Correia, mesmo no meio esportivo, acho que você é chamado assim. Todos. De Shrek, obviamente pela aparência física. Quando ganhei o apelido eu era magro, viu? Depois eu gostei tanto do apelido que virei Shrek mesmo. Pois vou chamar assim durante o vídeo agora, né? Isso aí. Bom, quero perguntar uma pergunta bem direta para começar. O Brasil vai ser hexa? Vai sim. Vai Vai ser ser difícil, mas vai ser sim. Com toda essa confiança mesmo? Sim. Eu acho que os amistosos que vão ter agora antes da Copa com a Alemanha vai comprovar a força que o Brasil tem. E o que mais te dá toda essa confiança? Eu acho que o time... Eu vi recentemente a campanha inteira das eliminatórias, passou na TV, e você vê a diferença que era o time do Dunga, um parto para sair um gol, de sair alguma jogada. Eu acho que o Brasil conseguiu se organizar, tirando os amistosos, só com os reservas, que teve agora no meio do ano, com a Argentina e com a Austrália. Deu pra ver que a gente tem que melhorar de reserva, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas acho que o time organizado, com pessoal afim, gente brava do 7-1, gente que não tem nada a ver com o 7-1, acho que vai ser hexa sim, e com o técnico. Eu fiz um compromisso com o meu Facebook, não que seja muita coisa, enquanto o Brasil estava na gestão de Dunga, eu não torcia pro Brasil. Graças a Deus chegou o Tite. E assim, vou já responder a pergunta de vocês. Eu confio muito no Tite. Eu acho que se vier o título, espero que venha, ele tem 70% na mão do Tite. É um cara que ele tem muito comando do grupo e as pessoas respeitam muito a hierarquia. Eu tenho medo ainda dos reservas. Sim. Tipo, ter um Neymar contundido ou o Neymar no dia de fúria ali, que ele vai tomar um vermelho e deixar a seleção brasileira nas quartas, na semifinal, eu acho complicado ainda. Eu acho que não tem um reserva pra ocupar a vaga do Neymar. Mas tem um time, cara. Eu acho que o caminho do Brasil, se for a primeira fase e for tudo bem, é chegar à final. E é a final, né? Eu sempre fico com medo da confiança exagerada no Brasil, assim. Eu confesso que desde 2006 eu aprendi a ser mega desconfiado com o Brasil, porque então aquela história vida também, aquela né? história do quarteto mágico, né? Aquela confiança absurda daquele timaço que a gente tinha, de repente chegar em mais uma Copa mega favorito, como já está pintando de certa forma, né? Graças à ótima campanha com o Tite. O Brasil está pintando para ser mega favorito de novo. Eu fico com um pouco de medo, fico um tanto desconfiado, mas tudo bem, vamos nessa, vamos ser confiantes, vamos ser positivo, né? Você tem razão, mas não dá para comparar 2006 com agora. Temos um técnico, né? Temos um técnico, primeira coisa, atualizado. Não é aquela coisa, precisamos ganhar uma Copa, então tem que ter Parreira ou Filipão ou os dois. 7-1, não é assim que funciona. Tipo, não vira um Megazord, né? Mas nós não temos... 2006 a gente tinha Ronaldinho, Ronaldo, era a seleção dos sonhos. Hoje nós temos uma boa seleção. Que está jogando muito bem. Que está jogando bem. Eu acho melhor assim. Bom, a gente tem que embasar toda essa confiança
em opiniões detalhadas sobre o time. Então a gente vai tentar primeiro detalhar a seleção brasileira, né, desde o 11 inicial até os reservas, como a gente já sentiu aqui o tom dos nossos convidados, realmente é de preocupação com o time reserva. Mas sobre o time titular, eu acho que a grande parte já está bem desenvolvida, bem formada, o Tite conseguiu manter uma base, né, como os resultados vieram, ele pôde repetir muitas escalações. Então acho que algumas dúvidas que sobram ainda, por exemplo, é o Alisson no gol. O Alisson como goleiro tem muita desconfiança, tem muita gente que não acredita nele. Quero saber a opinião de vocês. Pode ser você primeiro, Shrek. O que você acha do Alisson como goleiro? Não confio. Não confio. Não confio. Eu acho que uma geração que tem Ederson, Cássio e Vanderlei, não tem por que você ficar brincando de chamar um terceiro para nada. E ainda mais para ser titular. Não acho o Alisson ruim. Foi bem no Inter, mas tá jogando pouco, né, na Roma, e goleiro sem ritmo é complicado. Se ele engatar agora, nessa temporada mesmo, ele fez uma grande partida na Champions recentemente. Se ele engatar, eu ainda assim prefiro outros. Mas aí, tá jogando. Mas você não levaria nem entre os três? Não, eu levaria os três que eu falei, Cássio, Vanderlei e o Ederson. Você não? Eu tô com o Shrek, eu aposto. O meu goleiro de seleção seria o Vanderlei. Mas eu sei que o Tite tem uma predileção pelo Cássio, pelo que o Cássio já trouxe de títulos no seu comando. Então, eu acho que goleiro tem que ser goleiro. Goleiro do Brasil tem que ser goleiro feio. Goleiro bonito que dá certo é na Itália. Tem que botar um cara que fala, caramba, velho. Não, tem que botar o Cássio, cara, porque goleiro e zagueiro pra jogar a bola pro mato, tem que ser horrível horrível não tomar banho e causar medo no adversário. Se o adversário olhar pro cara, nossa, cara bonito, não dá. Você não achava... O cara olha, o cara incorpora o espírito clube da luta. Eu tenho que machucar esse rostinho bonito. Aí o cara vai lá e faz gol, cara. Mas você não achava o Tafarel bonito? O Tafarel não, né? Ele tem uma cabecinha que é a ascendência do norte do Brasil. É nossa. Onde nossos parentes estão lá. Né? Exatamente. Somos os três lá. Exato. Bom, tem que ser feio e não fazer a barba. O goleiro de sucesso tá aí essa chave. E depois vou fazer a barba, entregou. Se for feiura, é Cássio. Né? Marcos, cara, Marcos tinha uma berne no pescoço. Parecia ver um alien. Mas assim, não passava nada, cara. Bom, fora o Alisson, eu acho que a seleção brasileira tem uma grande dúvida no time titular, que é entre o William ou o Renato Augusto, né? Com a entrada do William, você pode ali puxar o Felipe Coutinho mais para dentro, né? Para fazer a função de meia central, e aí deixar o William aberto pela direita. E realmente isso ainda não tem sido muito testado pelo Tite na prática, mas aconteceu algumas vezes durante as partidas, e pela qualidade dos jogadores e até por uma certa desconfiança que existe sobre o Renato Augusto, acabou virando um pedido da torcida, né? Existe uma expectativa de ver o time sendo formado com mais frequência, com o meio-campo que teria ali Casemiro, Paulinho, William, Coutinho e Neymar, né? No 4-1-4-1 do Tite, né? E claro, de centroavante, Gabriel Jesus. Enfim, quero saber de vocês. Léo, você usaria essa formação mais ofensiva com o William, ou você manteria a formação com o Renato Augusto na seleção? Cara, Renato Augusto não me dá confiança. Também é outro que... Pra mim ele seria um reserva. Mesmo ele sendo feio? Não, ele é um cara que intimidaria o adversário, pelo quesito estético, sim. Mas eu acho que ele não aguenta no fino do futebol pra Copa. Não é um jogador de Copa no mundo. Não. E no William você confia mais? Eu apostaria mais no William. E ainda acho, assim, estamos falando de seleção, mas seleção, véspera de Copa, tem sempre cara que se contunde, sempre cara que chega nos últimos tempos. Ainda acho que vai ter lugar ali no meio pra botar um Hernandes ali. Eu acho que merece uma chance se continuar mantendo esse nível de qualidade de futebol. Você? Eu acho que vai começar com o William e vai terminar com o Renato Augusto. Porque eu penso... a gente tem um histórico de seleção brasileira de mudar o time, isso, né? Principalmente em anos que a gente foi campeão, mas mesmo em anos que perdeu também, né? A gente tem histórico de mudar o time durante a Copa. Nunca termina igual. O pessoal não lembra, mas deve lembrar, desculpa. Mas em 2014, começando com o Daniel Alves, o 7-1 tava o Maicon. E ninguém contestou, porque o Daniel Alves estava mal. Eu acho que vai começar com o William, que todos nós queremos o William, porque você quer...
perder a chance de montar o meio campo que você falou aí, não pode. Mas eu penso o contrário, eu acho que o Renato Augusto arruma meio campo. Quem viu ele jogando no campo, ele chega a ser primeiro volante pro cara subir. Eu acho que ele organiza, eu acho que ele organiza o meio campo sem protagonismo. Eu confio É um bom 100% Coringa. no Renato Augusto. Sim. Ele acha a posição dele no campo pro outro jogar. Eu confio sempre, acho que é válido, tem que testar o William. É arriscado, Mas testa você contra falou a que Alemanha. muda durante, você acha então que começa com o William? Acho que começa com ele na Copa. O Tite vai ceder aos... Acho que vai. Os Acho que pedidos? porque ele falou que vai ver o campo. E é impossível um time com William, Coutinho, Neymar na linha ofensiva não criar coisas bonitas e que você aprove. Mas vai aparecer alguma dificuldade que o Renato Augusto vai arrumar o meio campo ali. Não, tem que contar que assim, velho, tipo, a primeira fase a gente vai jogar com times e tranqueiros. Sim. Então a gente tem que ter um poder ofensivo maior, não tanta preocupação em marcação. Mas ali, quando se Esse é o passar, perigo. aí você vai pegar uns times que são mais ali, não estão jogando tão na retranca. E aí? Aí você tem que armar um time com uma segurança maior ali nos volantes. Né? Exato. É aí que pode entrar essa mudança. Pode ser, eu acho que tem até um sentido. Entre o Renato Augusto, o Paulinho sobe tranquilo. E até o Casemiro pode aparecer. O Renato Augusto ele abre mão do protagonismo, mas quando ele tem a bola, eu gosto muito do Renato Augusto. Entendi. Mas Bom, acho que ele aguenta, tá? Eu acho que. a gente vai partir aqui de um princípio, que o time titular do Tite, pelo menos no momento, é Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Felipe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Gabriel Jesus. A partir daí a gente vai observar quem são os reservas, porque a gente chegou ao entendimento aqui que realmente o time reserva da seleção brasileira inspira muitos cuidados, tem muitas dúvidas, algumas posições até você tem bastante opções, né, que você pode realmente escolher qualquer uma de olho fechado e vai ser uma boa opção, mas em outros falta realmente uma definição, falta gente que realmente inspire confiança. Então a gente vai passando aqui mais ou menos sobre cada posição, nas posições que a gente tem mais dúvida, né? Vou começar pelos zagueiros, porque a gente tem o Marquinhos e o Miranda, né? Eu falei Marquinhos e Thiago Silva. Marquinhos e Miranda no time titular, normalmente o Miranda é titular desde a época do Dunga. O Thiago Silva já conquistou a confiança do Tite, tem sido convocado com frequência, já foi titular, já foi capitão, enfim, acho que vai para a Copa. Só que tem a posição de quarto zagueiro ali, o quarto zagueiro a ser convocado, que está muito indefinido. A gente teve no começo da era Tite ali o Gil sendo convocado com frequência, teve o Rodrigo Caio também por um período, recentemente ele chamou o Gemerson, eu tenho até aqui os números, o Gil foi convocado 5 vezes, o Rodrigo Caio 4 vezes, o Gemerson 3 vezes, o Davi Luiz 1 vez. E um nome que tem sido muito cogitado, frequentemente especulado, é o do Pedro Jeromel, que fez uma temporada espetacular pelo Grêmio, né, o Grêmio campeão da Libertadores, teve até boa atuação no Mundial de Clubes também. Enfim, acredito que esses são os nomes principais. E aí eu convido um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar, Leonardo Filomeno. Você fala melhor zagueiro que você já viu alejar pessoas. Exato, um dos melhores zagueiros que já fez eu apanhar em campo, pra exatamente comentar qual deve ser o quarto zagueiro da Cara, seleção. eu gosto muito do Jeromel. Eu acho que ele é um zagueiro que faz o que tem que ser feito. Tipo, até que o Grêmio infelizmente não levou esse Mundial, gostaria que o Renato Gaúcho levasse. Mas, cara, tipo, a postura dele em campo, cara, tipo, é um cara centrado. E assim, o Brasil não é o Grêmio na Copa. Então, tipo assim, o Jeromel ele vai estar ao lado de pessoas com quem ele pode confiar. E ele fazendo a parte dele, que faz muito bem, eu acho que ele deveria ter uma chance. Eu acho que o Tite vai testar alguns caras aí. Porque, tipo, alguém vai ali se contundir e ele tem que se prevenir disso, né, cara? Me espanta, assim, o quanto o Tite resistiu até agora a não chamar o Jeromel, porque esses nomes ainda, né, não são incontestáveis, né? O Gil tem problema de estar jogando na China e não está jogando bem. O Rodrigo Caio teve uma temporada bem irregular pelo São Paulo. Não é nem o melhor Não, mas assim, o William ele é Não, setorista de São Paulo no lance. Você é setorista, né? O Léo eu sou é São Paulino. Paulino. O Então, Rodrigo, cara, não inspira confiança, cara. não dá. Enfim, o Gemerson também teve atuações irregulares na Champions League. Claro, no Campeonato Francês até consegue se destacar, mas um jogador muito jovem também, ainda acho complicado você confiar 100%. Enfim, são zagueiros que a gente tem bastante dúvida. Vamos passar para a próxima posição, que é de laterais. Aí eu acho que é uma posição que a gente já tem menos carências e mais dúvidas por um excesso de qualidade até, né? Na lateral direita, o Daniel Alves, como eu disse, é titular.
mas a gente tem dúvida ali entre o reserva. Vou puxar aqui os números também. O Fagner já foi convocado 5 vezes, o Danilo 2 vezes e o Rafinha 1. Desses aí, qual você acha que se destaca mais e quem você acha que o Tite vai levar? Eu acho que ele quer levar o Danilo, mas o Danilo precisa provar bem nesse Manchester City essa temporada, e porque o Fagner tem a confiança dele, mas eu sinto e eu acho o Danilo mais jogador, mas eu não, como a Copa é um mês, a gente tem que lembrar disso. No meu time, numa temporada inteira, o Danilo ele é muito irregular, não dá. Pra um mês, eu acho que dá pra apostar no Danilo. Ele teve uma boa atuação agora nesses amistosos contra a Austrália. Contra o Japão. Contra o Japão, Sim, né? sim. Ele jogou bem. Ele assim. tem mais bola que o Fagner, mas tem que ver em qual da montanha-russa que é a temporada dele, ele vai estar durante Aquela a Copa. passagem dele pelo Real Madrid atrapalhou muito. Não dá pra confiar. E na outra, pra falar da esquerda já, Isso, pode falar assim. eu acho que de novo, pela segunda Copa seguida, o Felipe Luiz vai ficar fora. Ele faz a eliminatória, na outra não teve eliminatória, mas ele fez os amistosos, parecia que era ele o reserva do Marcelo, mas eu acho que o Alexandre vai passar. Quem foi o reserva? Foi o Maxwell. Nossa, verdade, né? E o Felipe Luiz... O Felipe Luiz ficou bem Pois puto. e aí é isso. A gente tem aí, por enquanto, nas convocações, foi Felipe Luiz foi 7 vezes, o Alexandre 2 vezes, só que o Alexandre foi nas 2 últimas e deu a aparência de repente, ser o jogador que vai ser o reserva do Marcelo na Copa. Bom, no meio campo a gente tem uma dúvida que eu acho até estranho o Tite não ter testado muito os reservas e pode pintar um problema aí. Porque a gente tem o Paulinho muito bem na seleção, realmente tem feito aí uma passagem ótima durante essa gestão do Tite na seleção, mas a gente não tem um reserva. O que dá para entender mais ou menos pela convocação do Tite é que o Juliano seja o reserva do Paulinho, normalmente, né? Tanto que o Juliano tem 6 convocações. Ele já chamou também o Rodriguinho, que pode se encaixar nessa função, chamou recentemente o Arthur, já chamou o Fred do Shakhtar e de repente tem uma opção ali do Fabinho, mas não tem uma definição muito clara de quem pode fazer essa função caso o Paulinho tenha algum problema. Léo, o que você consegue enxergar aí de possibilidade nessa função? Puta, eu gostava muito do... Pode falar agora? Claro. Ah, sim. Porra. Eu gostei muito do Arthur nesse Brasileirão, mas agora ele se contundiu, né? Vai ficar uns... acho que fevereiro. Acho que ele começa a temporada jogando. E a gente vai ter que ver aí se ele voltando ele vai ter uma chance com o Tite. Eu levaria o Arthur e deixaria ali, eu acho que seria uma boa. Tem o Tyson também, né? O Tyson mais pra frente, mais pras pontas ali, né? Mas eu acho que na função do Paulinho é bem complicado mesmo. A gente tem poucas opções. O cara pronto, é o Hernanes, pô. Pois é. E aí que a gente entra num debate para a próxima posição, que seria a do Renato Augusto. Na minha visão, eu vejo o Hernanes como um substituto quase perfeito para o Renato Augusto, para a função do Renato Augusto, por estar jogando no São Paulo, inclusive um pouco mais avançado, né? Claro que antigamente o Hernanes era um segundo volante legítimo e tal, de aparecer de trás para frente, de surpresa, né? Mas hoje em dia o Hernanes joga mais avançado, pisa mais na área, enfim. E aí a gente tem a questão do reserva do Renato Augusto, que está bem definida também, que o Tite tem chamado o Diego recentemente, né? Chamou bastante o Lucas Lima no início. O Lucas Lima foi chamado 4 vezes, o Diego foi chamado 3 vezes. E a gente tem a opção do Hernanes, que pode tanto fazer a função do Paulinho, como a do Renato Augusto. Você acredita? Eu acho que o Hernanes tinha que estar na seleção. Todos esses nomes, há 6 meses da Copa, um pouquinho mais que isso, tão ruins. Fizeram uma temporada ruim, o Lucas Lima e o Diego. A gente tem o Arthur, que novo, toma o meio campo debaixo do braço, e o Hernanes que faz qualquer posição. E o Hernanes, ele estava na última Copa. Exato. E sempre foi chamado de cara de grupo, ou seja, não é aquele grandão que vai chegar peitando. Mas você estava, aproveitando um pouco sua experiência, você estava lá cobrindo a seleção brasileira, na Copa do Mundo, desde os treinos e tudo. O Hernanes treinou mal, o que aconteceu é que ele era muito renegado ali naquele grupo, né? Ele não tinha chance, parecia sempre que era um jogador assim, o 23º jogador, a última opção, pelo menos a impressão que dava pra gente. Eu acho que era alguma coisa com o Felipão, porque o que dizem é que quando foi o Roque Júnior, eu acho que era o Galo, o outro olheiro do Brasil. Eles indicaram para enfrentar a Alemanha, já que o Neymar não ia jogar, era para ser o Hernanes, que ele tinha marcação e saída, podia preencher ali o meio campo. Então, assim,
quem realmente entende, a gente só fala besteira de futebol, achava que o Hernandes era a melhor opção. Muitos achavam que era o Paulinho, mas o Paulinho estava no banco e entrou durante o jogo, se não me engano. Sim. Eu acho que é questão de escolha do Filipão. Mas o que eu sei é que o Filipão gostava muito do Hernandes no grupo. O Hernandes, antes da Copa das Confederações, ele contou que ele, antes de começar, ele imprimiu um parabéns pela Copa das Confederações, alguma coisa assim, deixou em cada um dos quartos. Legal. Ou na véspera do final, uma coisa assim. E ele fez a mesma coisa na Copa. Então é um cara de grupo. Se o cara fosse assim, sou o 23º jogador, tô nem aí, beleza, vou curtir, viajar. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Hernandes ele vai ser aquela figura, a bola de segurança do Tite. Tipo assim, tô em dúvida. Pô, vou chamar o Hernandes porque eu sei que ele cumpre uma ou duas funções ali. Ele vai segurar o piano, não vai reclamar, não vai estrelar. E é o cara que eu vou confiar. Eu indicaria como um cara que vai entrar no finalzinho ali. Nessas duas eu chamaria Arthur e Hernandes. Do Paulinho e na do Renato Augusto. Exato. Pra mim são caras prontos. Bom, passando um pouco pro ataque, o Léo já tinha até levantado a bola um pouco mais cedo, sobre o reserva do Neymar, né? Eu acredito que se o Neymar, porventura, não puder jogar, a gente vai ter essa função, essa possibilidade do Renato Augusto, o William, fazer essa alternância ali do William poder jogar pela ponta, o Coutinho no meio, enfim. Não existe um substituto exato do Neymar, né? Mas existe uma vaga que tem sido chamada basicamente Douglas Costa e Tyson, né? O Douglas Costa recebeu 5 convocações e o Tyson 4, que está bem definido, até porque o Douglas Costa e o Tyson são jogadores que não inspiram tanta confiança para todo mundo, né? Quero saber para você, quem inspiraria confiança para ocupar essa vaga aí de, digamos, um quarto ponta da seleção brasileira? Cara, hoje, confiança, não vejo ninguém. Cara. É que assim, é difícil você estar à sombra do Neymar, né? Porque ele é mais do que um jogador, é o craque do time, é onde todos os holofotes estão pra ele, então a pressão é grande. Talvez se acontecer uma coisa com o Neymar, espero que não, eu nem usaria a 10 pra não dar esse peso. Se acontecer algo antes, né, você disse. Na Copa não tem como. Não, você tem que usar, né? Tem que usar. Eu acho um jogador que absurdamente não foi testado ainda pelo Tite, que poderia de repente assumir essa função, mas não joga tanto pelas pontas, mas poderia assumir essa função dentro do grupo ali, é o Luan. Pra mim, que você acha? Pronto, então, tinha que ser chamado. E eu acho que o substituto do Neymar é o Coutinho. Então, nessa questão, hoje, né? A gente nessa Copa, a gente tem o Coutinho. Na Copa passada, a gente tinha o Bernard. Mas levando em consideração, levando em consideração que o Coutinho seja titular, preenche do outro lado. Digamos, de Coutinho titular na direita. Pelo tudo que o Coutinho tem jogado, acho que o Tite vai colocar o Coutinho na direita e não o William, né? Aí você teria, digamos, se o Neymar tem um problema, você coloca o William em campo, né? E o Coutinho na esquerda. Isso. Mas assim, tem uma quarta vaga aí, né? Que teria que, teoricamente, vai ser preenchida. Que pra mim que eu acho que poderia ser o Luan. Mas o Luan eu vejo muito mais com, sei lá, mais atacante. Mais atacante do que. Mas eu acho que ele consegue conversar ali. Na Olimpíada ele fez várias funções. E assim, uma coisa que... Eu acho que é isso, essa desconfiança que o Léo tem, é o que passa pela cabeça do Tite e por isso ele não foi convocado ainda. Mas eu acho que tá tudo caminhando para ele ser convocado. Eu acho que ele tem que estar no grupo. Acho que é um cara que... Não dá pra comparar com o Tyson, né? Tem que estar no grupo. Mas se não acontecer alguma coisa com o Neymar, eu mudaria a formação para não dar o peso de o substituto na posição do Neymar para um cara só. Tipo, eu acho que o Luan não seguraria essa ponta. Agora, tipo, dividir o peso ali, botar um, sei lá... É que eu acho que hoje... 2-2-1... Hoje já tá meio dividido. Lógico que o Neymar é o cara. E vai sempre ser. Sempre. Mas a gente já tem o Jesus dividindo um pouco o holofote. O Coutinho é capa de videogame, jogo de videogame. Aproveitar que você falou do Jesus, vamos passar para centroavante ali, que é muita polêmica, né? Quem vai ser o centroavante reserva da seleção, porque tem muita gente que não gosta do Firmino, tem muita gente que não gosta do Diego Souza, eles foram os mais chamados até agora. O Firmino tem 4 convocações, Diego Souza 3, Diego Tardelli acho que pode ser encarado nessa posição, foi chamado uma vez, e aí eu quero saber de você, quem que você acha que deve ser o reserva? Diego Souza de jeito nenhum, né? Primeira coisa básica, você tem uma seleção, e uma coisa que o Tite provou, e que o Alan várias vezes em conversa assim falou, a geração não é ruim, é boa. Não era essa desculpa do Dunga. Aí você tem uma geração boa. Você vai trazer um meia pra ser centroavante e um cara que
não dá. Decisão sempre faz o que todo mundo viu. Eu, hoje, por merecimento, seria o Jô. Mas a gente viu que é o Jô reserva na Copa da última vez. Não inspira confiança também. É complicado. Eu não sou tão fã do Firmino, mas talvez seja ele a melhor opção. Tá jogando muito, né? Tá jogando muito. A gente tem que registrar aqui o quanto ele tá jogando, porque pelo Liverpool aí tá se destacando bastante, realmente nessa temporada agora. Tá formando um quarteto. Tem a questão do entrosamento com o Coutinho, que é muito importante, né? E tem enfrentado zagueiros que vão pra Copa. Isso faz diferença. Ele não tá pegando, sei lá, jogando contra a Ponte Preta pra não cair e jogando de meia. Ah, não, vamos chamar esse cara de centroavante. Exato. O Diego Souza ele joga com o André do lado. Né? Então não dá. é complicado você imaginar. Tudo bem, a gente até tenta entender aquelas explicações que o Tite dá, falando da força física do Diego Souza, da jogada de pivô e tudo mais. Mas é complicado, realmente. E eu acho que o Diego Souza não é um jogador que... Acho que nível dele não é na Copa ele afina. Diego Souza e Tardelli eu comparo com um grafite. Acho que assim, é uma terceira opção para ficar sentado na ponta do banco. Se tudo der errado, você bota ele, porque você não tem o que colocar. Bom, dissecamos aqui a seleção brasileira inteira, né, do time titular, inclusive também os reservas, né? Já deixo mais uma vez a pergunta aí, peço para vocês os comentários sobre qual seria o seu 11 principal. Se quiser palpitar também sobre os reservas, como a gente comentou aqui, deixe aí também seu pitaco. Mas agora a gente precisa falar um pouco também dos adversários da seleção, né? Primeiro os adversários na fase de grupo, que a gente já sabe que é a Suíça, Costa Rica e Sérvia, e são seleções que têm algo em comum, que é o sistema defensivo muito forte, né? A Suíça sempre teve essa fama, desde 2010, né, acredito, tem uma base muito forte defensiva. Costa Rica, em 2014, fez uma campanha muito boa, surpreendente, jogando ali com uma linha de 5 na marcação, muito interessante. E a Sérvia também se destaca, tomou pouquíssimos gols nas eliminatórias, os principais jogadores deles são defensivos exatamente, e isso cria ali até um certo temor para o Brasil, né? Porque vai enfrentar uma dificuldade que de repente ele não teve muito nas eliminatórias sul-americanas, que são sistemas defensivos fortes, né? Isso não é tão comum a gente ver nas eliminatórias sul-americanas, né? Então eu pergunto para vocês, Léo, o que você acha que o Brasil vai precisar fazer, o que pode ser chave para o Brasil conseguir superar essas retrancas? Eu acho que a questão do sistema defensivo vai ser um ponto problemático na primeira fase, mas eu gosto muito do jeito sério que o Tite leva o trabalho dele, e eu sei que ele tem muito tempo para estudar isso, e eu acho que talvez as próprias convocações, os restantes, os jogadores que faltam ele confirmar ali, ele vai ser muito baseado mas é nesse problema. Nesse problema. Mas eu acho que assim, eu acredito que a Costa Rica vai dar bastante trabalho. Cara. Você acha que desses três aí eu botaria a surpresa do grupo. Eu também acho, porque assim, Suíça e Sérvia são jogadores que esses jogadores da seleção já têm enfrentado na Europa. Costa Rica, não sei quantos são da Europa. E mais uma vez as pessoas esquecem o que a Costa Rica fez na última Copa do Mundo, né? Ela se classificou em primeiro no grupo da morte e nos pênaltis precisou o holandês que pega pênalti sair do banco para pegar os pênaltis para a Costa Rica não ir para a semifinal. Sim. Então, eu acho que a Costa Rica é a que mais tem problema por ter jogadores menos conhecidos da seleção brasileira, dos jogadores. O Tite vai conhecer e vai dar um jeito, mas o Brasil vai pegar uma retranca, que é por isso que eu acho que, voltando ao início, vai começar com ele. Pra furar essa retranca. Certo. Bom, supondo que o Brasil vai passar na fase de grupos, né? Que acho que vai. Não, estão falando bobagem aqui. Qual você acha que vão ser as principais seleções ali na reta final, no mata-mata, seleções grandes que de repente podem atrapalhar o Brasil? Eu queria ver um confronto do Brasil com a Argentina na final. Na final. Todas as simulações de Copa, desde que eu nasci, da Brasil e Argentina, impressionante. Em todas. Só que assim, a Argentina sabe como que estão as coisas, né? Mais alguma seleção que você apontaria ali que deve chegar? Não, a Alemanha é forte. Assim, eu tô com muito medo da França, cara. Porque a França tá com um time muito bom. E França na Copa contra o Brasil, a gente já sabe a treta que tem. Você acrescentaria, a gente já falou de Alemanha, Argentina, França. Você acrescenta mais alguém? A gente sempre põe essas aí, a França
novato que ela pega o lugar da Itália, né? Sim. Toda vez que você põe Brasil, Itália, Alemanha e Argentina. A França pegou esse lugar. Mas acho que pode aparecer uma surpresa aí que sempre aparece também. Nunca a Copa é linear, de 2006. Qual é a sua surpresa? Eu acho que o México, do Osório, pode aparecer alguma coisa. Bom, eu vou acrescentar uma seleção que vocês não falaram, que todos os jogos que eu vi eu fiquei muito impressionado, que é a seleção da Espanha. Eu acho que é um time realmente muito forte, com muitas opções, um estilo de jogo muito bem definido, ofensivo. Eu sei que tem toda a fama de pipoqueiro da Espanha, que ganhou 2010 no auge, quando seleções tão fortes não estavam tão bem, mas eu gostei demais do estilo de jogo da Espanha. É muito forte, tem muita qualidade, muitos jogadores bons que eu admiro mesmo, Davi Silva, Iniesta. Mas e a zaga? Isso. O sistema defensivo? Tipo, o ataque é muito bom na Espanha. E acho que sempre tipo, esse jogo ofensivo foi muito bom. Mas, tipo, a zaga. Mas sabe o que eu acho? A Espanha... É uma questão realmente se levantar, mas tem laterais de qualidade que muitas seleções não têm, né? A Espanha nunca teve, assim... Vai ter gente reclamando, mas o Piqué, mesmo o Puyol, não era essa grande coisa. O que a Espanha fazia para proteger a zaga? Ficava com a bola. Sim, é o estilo de jogo. Se conseguir isso, eu acho. é uma boa lembrança mesmo. Eu acho O que é uma Isco é um boa dos grandes jogadores hoje atuais, eu gosto bastante. Muito, tá no auge. Tem muitos jogadores que estão subindo muito de produção. Davi Silva, Isco, né? Enfim, são atletas que estão aí, que podem fazer a diferença porque estão em boa fase, né? A gente sabe que a Copa do Mundo é o que você falou. É um mês, de repente, uma boa fase pode fazer a diferença na hora da Copa do Mundo. Bom, o papo está muito bom, poderia se estender muito mais, é muito gostoso falar sobre Copa do Mundo, e por isso, inclusive, a gente tem esse programa O D na Copa, que é para a gente falar 2 vezes por mês aqui sobre diversos temas de Copa do Mundo. A gente já falou aí, desde o começo, desde lá atrás, sobre eliminatórias, a gente comparou históricos de Copas do Mundo, né? Comparou Copas passadas, e já debatemos também detalhes sobre a Copa de 2018. Enfim, a gente vai continuar fazendo isso bastante aí durante 2018. A gente está preparando também uma cobertura especial sobre Copa do Mundo. E foi muito legal hoje receber 2 convidados tão especiais que ajudaram muito aqui, enriqueceram muito o nosso debate. William Shrek. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, eu acompanho a Última Divisão de verdade há muito tempo e ele sabe. Sim. Desde o início e sempre falei para contar. É uma honra mesmo estar participando aqui do Última Divisão. Legal. Léo, brigadão pela participação. Muito obrigado pelo convite, apesar de não conhecer muito futebol com Que isso. vocês. Eu gosto de ficar aqui ouvindo vocês. Eu quero levantar só uma pergunta. Sim. Quem vai ser o jogador que vai afinar, o jogador da seleção brasileira que vai afinar nessa Copa? E qual vai ser o jogador que ele vai ficar de fora do álbum de figurinhas? Que vai afinar. Que vai ficar de fora. Ele vai... Aquele jogador que, por exemplo, que todo mundo vai contar com a convocação, mas que não vai. Os certezos de convocado agora que vai ficar fora. E o jogador que vai entrar na Copa e vai afinar. Beleza, ficam essas 2 perguntas aí para todo mundo, para os inscritos, para os nossos Você não vai amigos responder, alternativos. Pô, Bota falar mesmo, com essa intimada. Quem eu menos confio é o Alisson. Acho Pronto. que. Mas se ele afinar... Mas eu não vou. Se afinar, ele é o último a afinar, né? Mas ele então vai ficar fora. Não, mas você acha afinar que Não, vai afinar, cair de rendimento? O afinar é o vem? cara que vai entrar, ele vai ser convocado, vai jogar a Copa, só que não vai render bem. Se for isso aí, pra mim é fácil. Thiago Silva, que eu não confio nada. Se ele tiver que entrar... Acho que não vai jogar muito. E quem vai ficar de fora da Copa é que não vai pra Copa. As certezas do Tite que não vão. Por contusão, Eu acho que pode ser, de repente, um Felipe Luiz, por exemplo, um jogador que nem o Shrek falou. Tá todo mundo contando com a convocação dele. Ele também. E de repente o Alexandre pode roubar a vaga dele. Estaria, né? De surpresa, né? Nesse sentido. E de jogador que pode, de repente, afinar dessa maneira, assim, pipocada mesmo. Um Fred da Copa. Eu temo um pouco o Felipe Coutinho, né? Eu acho que é um jogador meio jovem, um pouco inexperiente de grandes competições, né? Ele não teve ainda uma Copa do Mundo para ser titular. Então, assim, de jogadores que a gente espera muito, acho que o Coutinho, né? Claro que tem esses reservas, como a gente falou, vários aqui que não inspiram confiança, mas dos astros, assim, eu acho que o Coutinho é um jogador que pode decepcionar, como foi, por exemplo, o Oscar na Copa de 2014, né? Que decepcionou bastante. Bom, obrigado pela pergunta. Fica a pergunta para vocês, nossos amigos alternativos. Obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu!